Atenção, plataformas digitais, para o top de 5 segundos. Futebol. Tudo a batida. Informação. São 2 jogos. Interatividade. A gente timeline tá bombando. Alegria. Arboleda. E bola rolando. Está no ar o Futebol Show de Bola. Ao vivo, os bastidores, a torcida, o jogo, as entrevistas, as polêmicas, tudo que faz do futebol a nossa maior emoção. Aqui não tem mimimi e você também entra em campo. Tá preparado? Não, nem a gente. Futebol Show de Bola. Pariu, show de bola! Vamos arrebentar, rapaziada! Queria eu ter essa capacidade vocal hoje para dar esse grito, Samuca. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tudo bem, Samuca? Estamos chegando com show de bola nessa segunda-feira, através do Facebook, no site gazetaesportiva.com. Muito obrigado a você que já está chegando aqui na nossa arquibancada virtual. A galera do site gazetaesportiva.com atrás de mim, acompanhando os jogos da Copa América desta noite, o encerramento da primeira fase da Copa América. O Brasil finalmente jogou uma boa partida, né, pessoal? No final de semana, conquistou uma goleada, deu uma desencantada, garantiu a classificação às quartas de final. E a gente tá agora com 2 partidas em andamento, uma no Maracanã, eu tenho a imagem aqui bem abaixo da minha câmera. O Uruguai jogando no Maracanã com o Chile, o jogo tá 0-0, e no Mineirão o Equador tá perdendo pro Japão por 1-0, ou seja, nesse momento o Brasil tá cruzando com o Japão nas quartas de final. A qualquer momento, saindo o gol, o pessoal vai me alertar aqui, ou eu mesmo vou estar ligado no monitor ou aqui na internet para poder passar as informações para você. Copa América que teve a vitória do Brasil nesse final de semana por 5-0 contra a seleção do Peru na Arena Corinthians. O Brasil jogou muito bem. Tudo bem também que o Peru deu uma moleza no começo, né? O goleirão lá também vacilou, abriu a porteira, mas o fato é que o Brasil jogou bem. A gente que bate tanto na seleção brasileira, de vez em quando tem que fazer um carinho também, porque é sacanagem, né? Gostei do Cebolinha, o ímpeto dele, a vontade, foi pra cima, coragem, não ficou com frescura, partiu pra dentro, fez até gol. Quero mandar aqui um salve pra galera que tá chegando, um salve pro meu amigo Osmar Garrafa, que me abandona, Osmar Garrafa. Ele tá na reunião de condomínio, o Garrafa é síndico do prédio dele, hoje teve uma convocação extraordinária na assembleia do prédio, né? E o Garrafa gravou um negocinho pra gente, daqui a pouquinho ele vai comentar Copa América, Seleção Brasileira Masculina e também vai falar da seleção brasileira feminina, assim como eu, como você que está aí do outro lado, porque o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo da França, mas, ao meu ver, fez um papel bem digno e decente diante das condições do futebol feminino no Brasil desde sempre, né? Então, as meninas venderam caro a derrota. Então, vamos passar aqui na arquibancada virtual com a galera. Moisés Gentil, boa noite. Cianorte, Paraná, boa noite para você também, Moisés. O Honório aqui, boa noite, galera. Marcos Gomes, boa noite, povo. Eu peço desculpas aqui que eu estou com a voz um pouco atrapalhada hoje, muitos remédios e gripe forte. Silvio Procópio, meu parceiro aqui de TV Gazeta, grande Silvio, cinegrafista da melhor qualidade e ser humano da melhor qualidade, um guerreiro. Bom trabalho para você também, Samuca. Tá mandando para você aqui o Silvio. Silvio, o que é o Silvio, ô Samuca? Fala aí. Pega o telefone, me ajuda aí, cara. Vou precisar de fazer a segunda voz contigo, velho. Silvio Procópio, você é um mito. É um mito. Tamo junto. Gol do Equador? Ô, não atravessa seu Samuca, não. Quem que gritou o gol do Equador aí? Quem você acha? Ah, ligeiro. Então, 1-1, né? Então, ó, então vamos lá. Então é gol do Equador, Equador 1, Japão 1. Nesse momento, então, o Brasil tá pegando o Paraguai, é isso? Então, nesse momento, o adversário do Brasil é o Paraguai nas quartas de final. Se sair vencedor desse jogo, Equador e Japão, que está empatado 1-1,
O vencedor desse jogo cruza com o Brasil. Com empate é o Paraguai. Na outra partida, Chile e Uruguai, que decidem aí a liderança e a vice-liderança desse grupo C, estão empatando por 0-0 no Maracanã. Seguindo aqui com a arquibancada virtual, daqui a pouquinho tudo da seleção brasileira, vestiários lá da Arena Corinthians após a vitória sobre o Equador. Teremos também depoimento da Marta. Marta que falou há mais ou menos uma década. E o que ela falou há uma década praticamente se copia hoje, hein? Vocês vão ver isso aí, foi um resgate do Flávio Prado ontem no Mesa Redonda, de muita sensibilidade, mostrando que o futebol feminino continua, claro, com uma pequena evolução aqui, outra acolá, uma forçadinha de barra com essas obrigações aí de CBF, Comebol, forçando os times a terem futebol feminino, mas é uma coisa muito forçada, não é espontânea nem natural. Então, anos e anos e anos de falta de apoio, acabam resultando nisso aí. O Brasil chega perto, mas não consegue, né, dar aquele passo de excelência. Então, voltando aqui para a nossa arquibancada virtual, Marcos Gomes, boa noite, povo, boa noite para você também. Carlos Vinícius, boa noite. Alessandro Teixeira, cidade Tiradentes. Jundiaí, de Jundiaí fala o Éder Chaves. Um abraço para você também, Éder. Obrigado, meu velho. O Cássio Costa aqui, dizendo que é de Imperatriz no Maranhão. O Alessandro Teixeira mandou aqui uma caveirinha, imagem da morte. O que é isso, filho? Eu tô zoado, mas também não é para tanto, né, meu? Eu tô até com uma bombinha aqui de vez em quando, viu, Samuca? Porque, ó, não é tipo não, cara. Você percebe a voz fanha? Dá pra perceber? Isso aqui eu herdei da minha avó. Dona Terezinha. Ei, Dona Terezinha, que Deus o tenha. A tenha. Bueno, meus amigos, então enquanto os jogos estão rolando, vamos começar a falar dessa seleção brasileira. E eu queria muito a participação de vocês aí do outro lado. Se o resultado convenceu, se o desempenho convenceu, porque a gente sempre fala, né, de atrelar resultado a desempenho no futebol. E nem sempre as coisas estão unidas. Me parece que nesse jogo, com as falhas do Peru ou não, o Brasil teve o resultado, é claro, 5-0, e teve também desempenho, né? Porque soube aproveitar as oportunidades, partiu para dentro, teve ousadia, as mudanças do Tite melhoraram o time. Então eu queria a sua opinião. Tá, a partir de agora, se você gostou só do resultado, só do desempenho, das duas coisas, se você acha que poderia haver alguma outra mudança para o jogo de quartas de final, a gente está aguardando aí o adversário do Brasil, nesse momento é o Paraguai, tá bom? Então o Brasil meteu 5-0 sábado, com um bom público lá em Itaquera. Eu estava lá no estádio do Corinthians, a atmosfera estava diferente, a seleção brasileira também ajudou bastante o torcedor a se empolgar. Muitos torcedores do Peru, hein, Samuca? Você estava lá no estádio também, né, cara? Você pagou quanto para ver esse jogo, hein? Cara, então, eu fui na arquibancada lá mais simples, paguei R$60. Você estava naquela arquibancada que ficou atrás do gol onde o Brasil atacou primeiro, é isso? O Radial Leste. Isso, no primeiro. Quanto que você pagou? R$60. R$60, meia entrada, é isso? Não, inteira. Inteira? É que eu fui no Chile e Japão, aí foi 180, aí foi mais caro. É mesmo, mais, cara? Eu não entendi também o critério. Pô, que loucura, cara. Também me explica melhor essa doideira aí. Eu não sei também. Eu não paguei nada, eu fui credenciado pro jogo. Você se deu bem, então. Gostou do jogo, Samuca? Cara, gostei. É porque, assim, eu fiquei triste porque eu tava torcendo pro Japão. Quando eu fui lá e me ferrei, tomou 4 gols do Chile. Mas agora eu fiquei feliz, pô, legal. Vi 5 gols do Brasil, sabe? Isso, e tinha muito peruano no estádio, né, cara? Eu diria legal. Que, sei lá, no chutômetro, assim, eram 42 mil torcedores lá, eu acredito que uns 5 mil peruanos, pelo menos, porque vários focos isso que eu ia falar. Peru, né? Tinha uma parte da arquibancada aí, a arquibancada lá da lateral, né? Tinha uma faixa só de peruanos. Tinha. Eu até fiquei pensando, nossa, será que eles compraram, sei lá, uma parte, mas enfim. Eu acho que é isso mesmo, às vezes a agência de viagem já compra o pacote, tudo certinho, né? Uhum. E teve uma confusão. Foi perto de você a confusão? Então, um brasileiro idiota cuspiu num peruano, cara? Então, eu vi que a polícia estava tirando um cara. Foi isso que aconteceu? Foi isso. Eu ouvi no rádio. Eu tava vendo a polícia tirando um cara de lá. Agora entendi o que era. Mas foi um fato isolado, então, porque, de modo geral, a galera tava comportada, né? Sim, foi bem legal. Convivendo em harmonia. Bom, sempre tem um imbecil, né, pra estragar a festa. Ó, vamos ver se a galera já tá opinando aqui, ó. O pessoal só está dando boa noite. Eu quero opiniões de vocês, meus caros amigos, sobre essa seleção brasileira. Será que embalou? Será que a gente pode confiar agora num futebol mais vistoso, mais ofensivo, mais confiante, mais competitivo, né? Ninguém aqui está falando só de futebol arte, estamos falando de futebol bem jogado, né? Não necessariamente firula. O Brasil precisava jogar mais e jogou bem contra o Peru. Gols do Casemiro que está suspenso da próxima partida, levou
o cartão amarelo, deve jogar o Fernandinho se recuperar de um problema no joelho. Caso contrário, o Alain, volante do Napoli, pode receber uma oportunidade ao lado do Arthur no meio-campo. Acredito que o Tite não vai mexer muito no time, encontrou a fórmula talvez perto da ideal agora. Então, só para repetir, o Casemiro abriu o placar, né, numa jogada ensaiada, bola no primeiro pau, o Thiago Silva dá uma reladinha, ela vai lá no segundo pau para o Casemiro, que em 2 tentativas consegue empurrar para dentro. Depois o Firmino, aproveitando uma grande bobagem do goleiro do Peru, que tentou saiu jogando errado. O Firmino só não entrou com bola e tudo, porque não quis, né? Deu uma olhadinha para um lado e bateu para o outro, fazendo 2-0. O Cebolinha rabiscou bonito, fez um gol. Também achei que o goleiro do Peru deu uma vacilada, dava tempo dele chegar na bola. Acho que foi um pouco lento o goleiro do Peru. Daniel Alves, numa jogada muito bem trabalhada do Brasil, na tal triangulação que o Tite tanto gosta, né? Pelo lado direito, na velocidade chegou em penetração na diagonal e fuzilou o goleiro. E depois o William, que ganhou alguns minutinhos do Tite para se deliciar lá na Arena Corinthians. Ele que foi o último a chegar para a seleção brasileira depois do corte do Neymar. O William fez um belo de um gol, hein? Que chapada bonita do William, botou de lado e meteu a bola no cantinho. E o Brasil só não fez 6-0 porque o Gabriel Jesus vacilou, né? Não bateu como costuma treinar o pênalti. Era para ter sido 6-0. Então, para a gente começar a falar de seleção brasileira, quero deixar um pouquinho na boca dos próprios jogadores, para a gente ir interagindo com vocês. O William, que fez o 5º gol do Brasil, participando aqui do show de bola. Ele jogou pouco tempo, mas o pouco tempo mostrou que pode ser útil. Independente do tempo que a gente entra ali, a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Eu sempre procuro fazer isso, sempre fiz isso na seleção. E hoje foi mais, acho que eu entrei ali faltando 15 minutos, se eu não me engano. Procurei fazer o meu melhor como sempre, continuei dando sequência nas jogadas, indo pra cima e consegui acertar um belo chute e fazer um grande gol. Tá aí o William, que fez o 5º gol. Enquanto isso, o Mário Meloni diz aqui, ó, para mim ainda não convenceu. Muito fácil chutar cachorro morto. Quero ver diante do Chile e Uruguai. Se ganhar bonito, aí tira o chapéu. Bom, eu não diria que o Peru foi cachorro morto. O Peru, só de ter um jogador como o Guerreiro no time, que aliás foi vaiado pra caramba lá em Itaquera, hein? Eu acho que boa parte do torcedor que tava lá era corintiano, né? A boa parte da torcida era corintiana. E o Guerreiro, pegaram no pé do Guerreiro, hein? Caramba, meu. Ídolo do Mundial do Corinthians, mas que deixou o clube daquele jeito, né? Indo jogar no Flamengo, depois de ter prometido que não jogaria em outro clube no Brasil. A torcida do Corinthians não perdoa o Guerreiro. Agora, eu dizia que o Peru, pra mim, não é cachorro morto. É um time que não joga tão na defensiva como Venezuela, como Bolívia. O Brasil teve muitas dificuldades, até porque a escola peruana de futebol, ela tem essa tendência, né, de jogar também futebol. Eles não são só de se defender. Obviamente, contra o Brasil, um adversário muito mais forte do que eles, o Peru jogou... a ideia era segurar o jogo. Só que nos 10 primeiros minutos da partida, ou quase isso, o Peru veio pra cima, cara. O Peru veio pra cima, o Brasil não viu direito a bola, não. Eu cheguei a ficar preocupado em algum momento ali da partida. Aí achamos o gol de escanteio, na bola parada. Quando o Brasil encontra o gol de escanteio na bola parada, o Peru se enerva em campo, o Brasil ganha confiança, o goleiro do Peru entrega de bandeja, aí a porteira abre e a coisa facilita. Mas o Peru, tendo um Guerreiro, tendo um Cueva, que é um jogador que pode desequilibrar quando quer, não é sempre, né? Quase nunca ele joga, mas quando ele quer, ele pode fazer a diferença. Aí você tem um Farfán, você tem um time que já está treinado há muito tempo pelo Gareca. Você tem o Guerreiro, como eu disse, tem que respeitar, porque um time que tem 1 ou 2 jogadores que podem fazer a diferença, que podem decidir o jogo, você tem que tomar muito cuidado. Então, para mim, o Peru é muito mais time do que Venezuela, do que Bolívia, e o Brasil encontrou enormes dificuldades contra os 2 primeiros adversários, tanto que não conseguiu o 100% do aproveitamento, né? Acabou empatando a partida contra a Venezuela, e da Bolívia ganhamos no segundo tempo também, depois de um primeiro tempo bem difícil. Então aqui a opinião do torcedor que ainda não convenceu. Isso aí foi o Márcio Meloni, né? Deixa eu ver o Aparecido Souza Lobo, dizendo aqui, claro, contra cachorro morto, goleiro péssimo, tava fácil. Mais uma opinião aqui parecida com a do Mário. O Marques, Cleilson Marques, não, acho que não convenceu, né?
O Lorival Brasil, mais confiante, temos uma equipe e não um ídolo no caso. Acho que ele quer se referir ao Neymar, né? Sem o Neymar, o Brasil vai ter que buscar o conjunto, buscar o coletivo. E de repente, a gente até acha uma maneira de jogar diferente, né? E na hora que o Neymar voltar, depois desse período dele aí de recuperação fora de campo, em todos os sentidos, aí vamos tentar armar um time para encaixar o Neymar. Neymar aqui, ó, o time é esse, você vem. O Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro, ele tem lugar em qualquer time, é óbvio, em qualquer seleção do mundo. Mas ele tem que ser mais parceiro, não adianta prender tanto a bola como ele prende, toda hora querer a jogada individual, toda hora chamar a falta. Então, eu acho que a males que vem para bem, é bem possível que o Tite consiga encontrar um time razoável, sem o Neymar, e depois só encaixar o Neymar nessa equipe. Mas tem que fazer o Neymar cair na real, de que ele tem que jogar para os outros também, né? E quando a coisa aperta, você solta a bola no Neymar. Não pode banalizar o talento do Neymar. Se toda hora pega a bola e tenta fazer uma firula, tenta encarar 1, 2, 3, 4, fica difícil. Os caras fazem marcação com 2, com 3 jogadores na espera, não dá. Então, variando mais o jogo, o Neymar vai ser muito mais útil, porque ele tabelando rápido, intercalando a tabela, a velocidade com um drible ou outro, o marcador sempre vai ficar na dúvida. E aí, o que o cara vai fazer agora? Ele vai vir para cima? Ele vai fazer 1, 2? Né? Então, o Neymar tem que usar o talento dele a serviço do time e do próprio Neymar, misturando essa característica que ele tem, essa individualidade, com o futebol mais coletivo. Terminou no Maracanã, primeiro tempo de Chile 0, Uruguai 0. O Chile vai garantindo o primeiro lugar do grupo C, enquanto Equador e Japão 1-1 ainda, pessoal. 1-1 ainda, né? Terminou já? Acabou agora? Bom, acabou o primeiro tempo no Mineirão, então Equador 1, Japão 1. O Brasil nesse momento está cruzando com Paraguai nas quartas de final. O jogo é quinta-feira na Arena do Grêmio, às 9h30 da noite. Já eu volto para a arquibancada virtual e daqui a pouquinho eu vou falar de futebol feminino também, tá, pessoal? Só para a gente confirmar as quartas de final. Acabei de dizer que teremos Brasil contra, nesse momento, o Paraguai, quinta-feira, 9h30 da noite na Arena do Grêmio. Uma outra quarta de final que já está definida é Venezuela e Argentina na sexta-feira no Maracanã. Então tem Messi nesse jogo, Venezuela e Argentina. Maracanã, sexta-feira, às 4 da tarde. A Colômbia vai enfrentar o segundo do grupo C, que nesse momento é o Uruguai. Então, nesse momento, está dando Colômbia e Uruguai. O jogo será aqui no campo do Corinthians, em Itaquera, sexta-feira, às 8 da noite. E a outra quarta de final está dando Chile contra Peru. O Peru passou, apesar de tudo, né, Samuca? O que você escreveu aí outra hora, Samuel? Deixa eu colocar, cara. Coloca aí de novo. Como é que é o negócio? Calma aí. Ele fraquejou, mas penetrou, é isso? Alguma coisa assim? Não, né? Lá. Deixa eu ver. Eu não sei se vai crescer, mas sobreviveu, né? Aqui a quinta série é eternamente, né? Só as piradinhas infame aí. Nossa senhora, que delícia, cara. Ó, e o Peru passou, cara. Então, nesse momento, é o Chile que está encarando o Peru. O jogo será no sábado, na Fonte Nova, às 4 da tarde. Tem neguinho aqui na arquibancada virtual mandando cartão vermelho. Não sei se é pra mim. É o Robertinho Militão. O Marcelo Ross. Sou mais Alain e Fabinho nesse meio campo. Infelizmente, o Fabinho não foi dessa vez. Fala aí. Cartãozinho vermelho pra mim. Você tá me dando cartão vermelho por qual motivo? O que eu fiz? O cara pediu aí. Então tá bom. Você tá simbolizando o cartão vermelho do nosso amigo aqui, é o Robertinho Militão. Dá esse cartão pra mim. Pra você também, Robertinho. Ó, cadê aqui o Marcelo? O Marcelo preferiria um volante Alain ou Fabinho. O Fabinho não foi convocado, a contragosto de muita gente, né? Um jogador que sai mais pro jogo, assim como o Alain. Agora, é possível que o Fernandinho comece jogando. O Fernandinho, que teve um problema no joelho. Se ele tiver condições físicas, eu acho que ele está não é a minha opinião, mas talvez na cabeça do Tite o Fernandinho esteja na frente do Alain. Se bem que o Alain, para mim, é um cara que joga mais, chega mais como elemento de surpresa. Eu gostaria de ver um volante um pouco mais solto. Mas, enfim, são as opções do treinador. Tá aqui o Messias Honório. Com esse time, a seleção... não, o Campeonato Brasileiro, não ganha o Campeonato Brasileiro, talvez seja isso que ele queira dizer.
que essa seleção nem o Campeonato Brasileiro, não sei, não entendi direito, ô Messias, manda de novo aqui, por favor. O Aparecido Souza, com certeza o Neymar, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo, faz muita falta na seleção brasileira. Bom, o melhor jogador do mundo pra mim não é. Ele é o terceiro melhor do mundo quando tá focado pra jogar bola. É Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Neymar, mas é a opinião do Aparecido. Pra mim ele é o melhor jogador do futebol brasileiro disparado nos últimos tempos. Fala aí. Uma dúvida, o Brasil vai pegar o Paraguai ou tá esperando ainda? Não, tá esperando. Os tá jogos estão rolando, cara. Entendi. Qual que é a conta, ô Samuca? Então, pra quem chegou agora, a conta é a seguinte. O Brasil, nesse momento, estão jogando Equador e Japão no Mineirão. O jogo tá 1-1, ok? Se houver um vencedor desse jogo, quem ganhar de Equador e Japão é o adversário do Brasil na próxima fase. Se esse jogo empatar, como está empatado agora no intervalo, o Brasil pega o Paraguai nas quartas de final. Tá? Essa é a conta. Eu queria contar uma piadinha que eu ouvia muito tempo no cursinho, que o professor falava assim... Pra eu descansar um pouco. Fala aí. Não, eu lembro que a gente estudava lá a Guerra do Paraguai, em história, dele ficava assim, Paraguai, para quê, professor? Para quê? Sabe? Paraguai, para quê? É uma piadinha infame que eu queria compartilhar com a galera. Atenção, cara. Repete aí pra mim, vamos ver. Né, que o professor falava da Guerra do Paraguai, não sei o quê. Aí sempre que ele falava a palavra... Isso. Falava a palavra Paraguai, para quê? Entendeu? Só queria compartilhar essa piadinha com a galera aí. E você preferiria pegar Equador, Japão ou Paraguai na próxima fase? Cara, acho que o Equador, porque é o mais fraco teoricamente. Né, o Japão tá vindo bem, crescendo, e o Paraguai tem um histórico de boas partidas contra o Brasil, né? É um time mais retrancado, que costuma marcar forte. Mas acho que o Japão, apesar de tá jogando uma partida razoável hoje, tá surpreendendo, acho que o Japão seria uma presa mais fácil para o Brasil, porque o Japão tá vindo aí mais ou menos com a terceira força, né, pessoal? O Japão é uma seleção olímpica. Né? O técnico do Japão tá treinando mais o time para Tóquio 2020 do que necessariamente para ganhar essa competição. O Japão é convidado, tá participando para ganhar experiência. E falando em Japão, Silvio, só para levantar um debate aqui, e o Kubo, o Messi japonês, o que você acha dele? Ah, cara, não sei, preciso ver mais ainda, mas é um jogador que parece ter qualidade, né? E agora eu tô vendo alguns lances aqui do jogo, ó. O primeiro gol do Japão, na verdade foi o primeiro gol da partida, teve VAR. Agora os caras demoram um século pra decidir, né, se foi impedimento ou não foi. A gente aqui no primeiro replay já matou a charada, pô, pelo amor de Deus. Os caras demoraram minutos e mais minutos lá. E o Equador depois então conseguiu o empate mais pro final do primeiro tempo. Então esse menino aí, ele tem, se eu não me engano, como é que ele chama? Cubo, né? Cubo, acho que é Cubo. É moleque de tudo, tem o quê? 17 anos, 18 anos? Né? O futebol japonês tentando ganhar espaço, né? Há quanto tempo o Japão tá aí se desenvolvendo no futebol? Aliás, é um tema pra gente tentar misturar até com o futebol feminino, né? Porque o Brasil há tanto tempo aí com as meninas batalhando na raça, na vontade, e sempre aquela dificuldade para o Brasil conseguir superar grandes potências. Era para o Brasil ser uma dessas superpotências. Ô Samuca, vamos rodar aí o time da seleção brasileira que venceu o Peru. Então a gente já ouviu o William, agora a vez do Felipe Coutinho, que ainda tá devendo, hein, Coutinho? O Coutinho podia estar jogando mais bola, tem uma certa dificuldade para criar ali no meio de campo. O Brasil não tem um meia armador e sobrou pro Coutinho, né? Agora, com essas mudanças do Tite, com a entrada principalmente do Cebolinha, que dá muito dinamismo na ponta, talvez o Coutinho tenha encontrado um pouco mais de espaço para jogar, um pouco mais de facilidade para fazer as combinações dele. Agora, o que não dá para discutir, cara, no futebol, é que para você ir do céu ao inferno, é assim, né? É a bola bater na trave e entrar, ou a bola bater na trave e ir para fora, certo, Coutinho? Sim, Vamos dizer assim, você não faz uma partida como as pessoas esperam, todo mundo te mata, e no outro a gente faz uma boa partida e todo mundo elogia, nos põe no céu. Mas a gente tem que saber que fizemos uma grande partida, mas com o pé no chão, claro, porque vem uma parte agora do mata-mata importante que a gente tem que estar focado. Então, agora o mata-mata importante, o Brasil que está aguardando o seu próximo adversário. Eu gostaria de ver o Brasil com esse mesmo ímpeto que apresentou contra o Peru. Um time com mais coragem, né? O futebol, eu acho que ele está muito... Eu estava conversando esse final de semana, Samuca, com os amigos e tal. O futebol, ele tá tão científico, né, cara? Para todo mundo, né?
até para o árbitro, né? Porque o árbitro hoje ele se escora nessa história do VAR, da tecnologia. Então nem o árbitro tem mais a personalidade e a intuição de apitar de acordo com a sensibilidade, né? Tem que comprovar tudo ali na teoria, na tela, no monitor. Isso vale para técnico, vale para jogador. O técnico se apoia muito também nos analistas de desempenho, se apoia muito nas teorias do futebol, nos exames durante a semana, na fisiologia. Claro que a ciência é importante para o desenvolvimento do esporte e tal, mas eu acho que isso tudo está mecanizando o futebol de um jeito, cara, que o futebol está perdendo a espontaneidade. E aí eu transfiro do técnico, da comissão técnica, já falei da arbitragem, e vou para dentro de campo com os jogadores. Os caras só fazem o que treinam, só fazem o que o professor manda, estão todos robotizados. Cadê o feeling? Cadê o improviso? Cadê a intuição do cara dentro de campo de repente mudar de posição, de setor no gramado com outro jogador, sem a necessidade do técnico falar? Porque o técnico, o Tite disse outro dia também, claro, cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas ele disse, eu não sou competente para fazer grandes mudanças sem experimentar, sem treinar, alguma coisa nesse sentido ele falou. Mas e a sensibilidade, cara? Você está vendo ali no campo alguma coisa que está acontecendo, você pode ter uma ideia maluca, e por que não aplicar? Eu vou sentar aqui. Qual é o problema de você arriscar? Eu não sei, cara, eu não tô defendendo só aquele treinador antigo, viu, Samuca, que sonhei que o Basílio vai fazer o gol do título. Tem todo esse folclore no futebol, mas eu acho que a gente pode balancear as coisas, não precisa ser tudo assim matemática, tudo ciência. Esse jogador quando entra a partir dos 15 do segundo tempo e ele joga do lado de um lateral que costuma fazer o corredor assado, ele faz tantos Cara, eu acho que você tem que às vezes ir na sensibilidade. Enfim, o que você pensa? Cara, eu acho que sim, a sensibilidade é muito válida, porque, por exemplo, até na nosso universo da televisão, né? Cara, sem espontaneidade e sem feeling, como é que você faz televisão? Então acho que isso se aplica ao futebol, à vida no geral, né? Não dá pra você ser robotizado em tudo na vida, sabe? Então, porque o futebol ele tá com muita ciência. Então, os caras analisam tudo do jogador, vem tudo mapeado. O técnico muitas vezes escala baseado no que a comissão técnica passou, de dados, de informações do time adversário, dos próprios dados dos jogadores do seu time, da condição física de cada um. E eu acho que isso está tirando a espontaneidade do futebol. Eu acho que, na verdade, tira dos holofotes o jogador, né? Porque agora o técnico às vezes é mais famoso que o jogador. Você vê o próprio Guardiola. O Guardiola é mais estrela do Manchester City do que sei lá, o com Agüero. Sim, é verdade. Né? Então acho que o futebol tá nisso, né? É muita coisa para você focar, né? Não sei, tá estranho mesmo, né? É o sinal dos tempos, cara. Vamos ver o que eu quero saber a sua opinião aí, pessoal. É importante que vocês opinem aqui comigo, ó. O Messias Honório, com esse time a seleção, já falei, o Marcelo Rosa aqui, sou mais Alain, o Aparecido Souza também. O Brasil vai ser campeão, diz o William Wilson. É possível que o Brasil seja campeão. Eu enxergo o Brasil como a terceira força nesse momento. Para mim, Colômbia tá jogando um futebol melhor. O Uruguai, um pouquinho abaixo da Colômbia, mas tem jogadores talvez um pouco mais firmes. E a seleção brasileira querendo crescer, querendo arrancar. Para mim, a ordem é essa. Agora, eu diria que é quase um empate técnico, Samuca. Eu tô dividindo Uruguai, Colômbia em primeiro, Uruguai em segundo, Brasil em terceiro, mas os três muito próximos. Porque, assim, o Brasil, se você olhar assim, os nomes do Brasil, é um puta time que, na teoria, acabaria com todos. Mas essa coisa do conjunto uruguaio, conjunto colombiano, é o que ajuda a equiparar com a seleção brasileira. E a Argentina tem um Messi apático, né, como sempre, infelizmente. A gente adoraria ver o Messi jogar melhor. Mas a Argentina vinha como quarta força, eu acho, né? Então, agora eu ia até completar. Ainda bem que você lembrou, cara. Porque a Argentina conseguiu a classificação e tudo zera, né, cara? Então, temos que respeitar a Argentina por conta só do Messi, já tem que respeitar. Além de camisa, de tradição e de outros quesitos. O Messi do nada pode decidir uma partida, do nada. Sem dúvida alguma, cara. E a Argentina, apesar de tudo, pode não estar na sua melhor geração, mas tem bons jogadores e a tradição nem se fala, né, cara? E quando parece morta, assim, como são os times argentinos em Libertadores, muitas vezes Boca, River classificam-se ali na fase de grupos
cara, sofrendo muito, corda no pescoço, e aí na hora do mata-mata os caras vão pra dentro, vão pra cima, porque eles têm muita personalidade, né? Verdade, pensando por esse lado, por que não ver uma Argentina crescente agora que está classificada, né? Tomara que a Copa América dê essa embalada, né? Na fase eliminatória. Cara, não sei, não é torcer pra Argentina, mas é porque eu tenho dó do Messi. Porque assim, o melhor jogador do século XXI, um dos melhores jogadores do século XXI, que não ganhou nada pela Argentina. Aí você vê o Cristiano Ronaldo, que é o grande concorrente dele, já ganhou Liga das Nações agora recentemente e uma Eurocopa, sabe? O Cristiano Ronaldo, ele tem um retrospecto mais favorável em termos de seleção do que o Messi, né? O Messi é clube, é o Barcelona, mas a Argentina infelizmente deve, sabe? Eu gostaria que a Argentina ganhasse a Copa América, não porque eu não tô dando uma de Celso Cardoso aqui. Eu ia te dar uma cotovelada já, viu, Samuca? Mas puta, que eu tenho dó do Messi, eu tenho, cara. Eu não tenho de dó, um não, grande cara. jogador não ganhando nada com a seleção dele. Dó eu não tenho, cara. Ele carrega a Argentina nas costas, como Maradona fez em 86 na Copa do Mundo, cara. Aí eu não tava vivo pra saber. A seleção brasileira, você falou que tem um puta time. Também discordo de você, hein, cara. A não ser que você esteja comparando com os outros times aí da Copa América. Isso, em termos de nomes, né? Você vê, o Brasil tem mais grandes nomes do que os outros times, mas não necessariamente reflete um grande time. Entendi, né? Você tá fazendo uma comparação bem pontual, né? Teórica, né? Teórica. Assim, comparação de FIFA, né? É porque você Bem pega, tosca. quem que é craque da seleção brasileira, cara? É o Neymar, velho. O Neymar é o acima da média. E o resto é tudo jogador bom pro futebol de hoje. Firmino, Felipe Coutinho, Casemiro, todos esses caras aí são bons jogadores, são ótimos jogadores. Mas eles são alguns protagonistas na Europa, nos principais clubes, outros coadjuvantes. Agora, você tá cheio de jogador venezuelano, peruano, de tudo quanto é canto do mundo jogando na Europa, cara. Hoje em dia globalizou, então não é mérito algum você ter os jogadores. E os brasileiros não são os principais jogadores dos seus clubes. Isso é verdade. Se você pegar a todos maioria, aí, tem um ou outro que mas nem todos. Então nós temos uma safra bem... A verdade é a seguinte, pessoal, a seleção brasileira, pra mim pelo menos, né? Nós temos uma geração só razoável, normal, com um craque, um acima da média. E se você pegar outras seleções brasileiras, tínhamos Romário, Ronaldo, Careca, Miller, Tostão, Pelé, Garrincha, e assim vai, você pode escolher, a rodo. Eu acho que a última seleção brasileira formada majoritariamente de craques foi o Quadrado Mágico de 2006, né? Verdade. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká e o Robinho correndo por fora. É isso aí mesmo. Acho que foi a última seleção de craques, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. E você, pensa o quê? Hein, Aparecido? Na minha opinião, Aparecido Souza Lobo, na minha opinião, o Brasil é segunda força. Então nos diga qual é a primeira. Quem seria a primeira? Nos diga. Thiago César Nascimento aqui, pelo amor de Deus, ninguém tem interesse em seleção. Pois é, Thiago. Mas fazer o quê, cara? O Campeonato Brasileiro tá parado. Hoje o Santos voltou a treinar, os times estão começando a voltar, né? São Paulo, Corinthians... Mas daqui a pouquinho a gente vai ter de novo o nosso futebol regional aqui, cara. Mas temos que falar de seleção brasileira. A Copa América tá rolando, irmãozinho. Tá aqui, ó, o Mateuzinho Iaterê, de Teresópolis. Tá perto lá do QG da seleção brasileira. Beijo pra Teresópolis. Dedo de Deus, dedo de Cristo, dedo de Deus, né? Tô dando um oi aqui então pro Mateuzinho. Fernando Maffei, de Andradina, é santista. Eu tava lá no Santos hoje, viu, Fernando? Hoje falou o médico. O Dr. Ricardo falou lá sobre a condição física dos jogadores do Santos. O Santos perdeu esse moleque do meio de campo que vai jogar no Lyon. O cara tava ameaçando jogar muito pelo Santos. Como é que ele chama mesmo? Bicho, só conheço o Rodrigo. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Acabou de ser transferido pro Lyon, cara. Neguinho forte, bom meia direita. Como é que chama o menino do Santos? Olha só, Lazar. Oi. Foi pro Lyon. Jean Lucas. Do Flamengo, estava emprestado ao Santos. O Santos perdeu, então, o Jean Lucas aí nessa parada para a Copa América. Vai fazer muita falta. Tão de olho, já que vocês estão querendo falar de time, o futebol americano tá de olho no Soteldo, que está aí disputando Copa América. Foi um cara que o Sampaoli trouxe para o Santos, pedido do Sampaoli. E, de repente, o presidente do Santos mesmo já confirmou ontem que pintou uma proposta milionária aí pelo Soteldo. Por que ele não é titular na seleção, será, né? Ele joga bem, né, no Santos. Por que será que ele não é titular na seleção venezuelana?
Estranho, né? Assim, o Soteldo, pra mim, ele tem um grande defeito. Ele prende muito a bola, cara. Ele é muito habilidoso, ele é rápido, ele é agressivo, mas ele sempre dá um toquinho a mais. Na hora de chutar, ele dribla, na hora de driblar, ele chuta. Ele precisa só acertar aquela parte final da jogada, entendeu? Simplificar, às vezes. No show de bola que a gente faz aqui, até eu fiquei com raiva dele algumas vezes, que eu olhava aqui, né? Pô, finaliza, né, cara? Para de querer enfeitar, né? Sei lá. Quer sempre dar mais um toque. Tá aqui o Messias Honório me lembrando. É o Jean Lucas. Obrigado, viu, Messias? É ele mesmo, cara. Santos que já perdeu também o Rodrigo, né? Mas enfim, a gente tá falando de seleção brasileira. Deu uma desvirtuada aqui pro Santos porque neguinho cornetou, cara. Seleção brasileira, ninguém merece. Mas a gente pega no tranco também durante a competição, né? Claro que no começo é meio broxante, né, meu? A seleção brasileira tá tão longe. A seleção brasileira devia jogar aqui, né? Como a seleção brasileira tá vendida para uma empresa aí, eu ia né? perguntar isso, como é que é essa história? É um contrato, eu não sei até quando vai esse contrato, tem mais uns 2 anos de contrato, aí, se eu não me engano, mas o Brasil, ele é uma seleção de eventos internacionais, né? Então o Brasil tem que se apresentar fora, na Inglaterra, na Europa, na América do Norte, e quando eu acho que o Brasil poderia muito bem jogar os amistosos aqui, até para tentar... pensa bem, cara, já que os nossos principais jogadores estão jogando no exterior e o povo brasileiro não tem condição de acompanhar de perto mais esses caras, a seleção brasileira, a CBF, que tem dinheiro, tem dinheiro pra caramba, podia muito bem rever esse contrato, tentar fazer novos contratos bons jogando aqui no Brasil, para trazer esse jogador que tá lá fora para perto do torcedor que não tem mais a chance de ver esse cara. Será que isso influencia no fato do torcedor brasileiro já não estar mais tão interessado na seleção? Total. Porque não vê de perto, não se relaciona. Né? Total. Pô, quando eu era moleque, cara, a gente brigava. São Paulino, Corintiano, quem ia ser convocado do seu time. Hoje em dia você torce pro cara não ser convocado. Porque vai desfalcar o time. Dificilmente o jogador daqui é convocado, mas de vez em quando acontece, que nem o Corinthians, tem Cássio e Fagner lá. Né? Pergunta pro corintiano se ele... É que agora o Campeonato Brasileiro parou, né? Porque quando o campeonato não para, o torcedor não quer nem saber da seleção brasileira. Então esse distanciamento, né? Deixa o clima muito frio. Só que a competição vai acontecendo, o Brasil mete 5, dá uma empolgada e de repente pega no breu, né? É porque esse jogo que eu fui no... Perdão aí, pessoal. O jogo que eu fui contra o Peru foi o meu primeiro jogo que eu vi do Brasil num estádio. Então, assim, pô, pra mim foi legal pra caramba. Então, falta isso pro povo brasileiro, sabe? E às vezes levar um jogo pra uma arena Manaus, a Arena da Amazônia, né? Acho que você falou que essa arena é muito bonita, né? Não foi você que falou? Não sei se eu tô... Todas são bonitas, só que... Sim. Não, é muito bonita, só que algumas estão largadas, né? Então, devia ressuscitar esses elefantes brancos, porque... Sabe, o Brasil é um país tão grande, não é todo mundo que pode ver. A gente só fica nesse eixo Rio-São Paulo, no máximo um sul aí, é complicado, sabe? Agora, olha só, um negócio que é legal também de falar. O Brasil só vai jogar no Maracanã na Copa América se for pra final. Né? Na Copa do Mundo foi a mesma coisa, cara. O Maracanã que é o palco do futebol brasileiro. O mais famoso, né? O Brasil só iria jogar também na Copa do Mundo aqui de 2014 se fosse pra final no Maracanã. Não chegou na final. A Argentina tá indo jogar de novo no Maracanã, cara, na Copa América. Todo mundo joga no Maracanã, menos o Brasil. É uma outra coisa que eu não consigo entender. Pelo menos um joguinho na fase inicial deveria ser no Maracanã. Eu seria mais radical até, cara. É que eles querem fazer política. Então, põe o Brasil pra jogar um pouco em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco não sei aonde, um pouco no Nordeste, no Sul. Faz média com todas as federações e beleza. Pra mim, o Brasil tinha que jogar num palco só, cara. Que nem a Argentina. A Argentina joga onde? O Monumental de Nunes. É lá que ele joga. Ah, eu não sabia, não. É meio que fixo, assim. Mas nem na Bomboneira. É raríssimo jogar na Bomboneira, cara. Então, enfim. O Monumental de Nunes é o estádio do River, né? Do River Plate, é isso aí. Tá aqui, ó, vamos lá, o Jorge Aguiar Lobo, discordo do Aparecido, o Brasil é a primeira força, então o Aparecido acha que é a segunda, o Jorge acha que é a primeira. O Messias Honório de novo, por isso não leva jogadores que jogam no Brasil para a seleção, mas aí tá a prova, o Cebolinha, um moleque que tem 25, 26 anos, que era uma das últimas opções, foi convocado ali, né, na Bacia das Almas e virou titular. O Dudu poderia ser titular da seleção brasileira, poderia ter uma oportunidade. Tanto que o... Alguém falou... Alguém acho que não gostou da minha opinião lá no fundo, hein? Eu ouvi um... o Cebolinha tem 23. 23 o Cebolinha? Novo pra caralho. É novo pra caralho.
Eu achei que ele tivesse 25, cara. Ele acabou de fazer 23, ele tinha 22 até o mês. Eu viajei pra variar. Mas tudo bem, mas o fato é que ele joga no futebol brasileiro e virou titular da seleção, né? dizer que é mais um mérito pra ele. Não é mérito, então. Então. E o Dudu, por exemplo, não acho que o Dudu está na melhor fase dele. Né? Mas ele teve momentos para pelo menos ser lembrado. Então, ontem no Mesa, que eu tava lá fazendo o programa, o Felipe Melo comentou isso aí, né? De que o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil atualmente, campeão, não perde não sei quantos jogos, nenhum jogador do Palmeiras foi convocado. Nenhum. Complicado isso aí. Bueno, William Silvestre, esta Copa está mal organizada, você não acha? Cara, eu acho. Pra te falar a verdade, eu acho. Em vários aspectos. Eu tô vendo aqui o jogo no Maracanã. O Maracanã tá com... Que gramado é esse, cara? Verdade, agora que você Gramado falou, cheio de né? marca, velho. O pessoal tá reclamando do campo do Grêmio lá, que vai ter... A Argentina reclamou, o Brasil vai jogar lá, o Tite foi conferir o gramado, né? Eu não gosto de ficar falando muito também disso, porque parece que tô chorando, porque nós não temos direito de transmissão, mas assim, a dificuldade de... É tudo organizado, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer muita coisa no trabalho, no estádio, sabe? Parece que os caras têm nojo da imprensa. A Comebol, assim, nossa, imprensa, meu Deus! Ô Silvestre, desculpa Querem mudar o distância. assunto. Eu acho que a gente tinha que falar do futebol feminino, né? A gente vai falar do futebol não feminino? falando muito. Vamos falar, mas que oração? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, Temos mais 20 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, cara. Coloca o Cebolinha lá pra dar um oi pra gente, cara. Tem duas sonoras aqui, dois trechinhos de entrevista que eu gostei muito, cara, que eu queria usar antes da gente falar de futebol feminino. Primeiro, o Daniel Alves, cara, que é o capitão da seleção brasileira. O Dani, cara de muita personalidade, de vez em quando fala umas besteiras, mas é um cara que pelo menos fala o que pensa, né? E ele andou criticando a torcida de São Paulo, que vaiou aqui no Morumbi, né? Aí falou da torcida da Bahia, que lá ia ter festa, a torcida da Bahia também pegou no pé da seleção brasileira, porque o fato é o seguinte, não jogou bem, os caras vão vaiar, vão reclamar, né? O torcedor paga caro, quase nunca vê vocês aqui por perto, quando vê, quer ver futebol, cara. E aí o Daniel Alves parece que, não vou dizer que fez as pazes com a torcida, porque ele não estava brigado, mas entrou em harmonia com a torcida brasileira. Como a gente fala, né, como eu falei no outro jogo aqui em São Paulo, também não sou hipócrita, hoje a torcida teve nota 10 e eu acredito que quando começarem a entender de que com a conexão as coisas fluem mais, eles não duvidarão dos jogadores que aqui estão, porque no final das contas a gente está representando eles, está representando o nosso país. Eu acredito que vaiar a seleção brasileira é como se você tivesse cuspido no seu próprio país, né? Então, tipo, temos que ter um pouco de cautela nesse sentido, porque no final das contas a gente está aqui com o mesmo objetivo que eles, né? Quer vencer, quer fazer com que a seleção retome as posições que ela merece. Bom, eu não acho que vaiar é cuspir no país. Eu acho que cuspir no país é atirar a bandeira ou queimar a bandeira como já foi feito, né? Num passado distante. Aí tudo bem, aí é um desrespeito total com a pátria. Eu confesso que eu sou bem patriota e misturo um pouquinho, às vezes, as estações, futebol com patriotismo. Eu sou meio pacheco para essas coisas. Agora, vaiar a seleção brasileira é um direito do torcedor, ô Daniel, você vai me desculpar, cara. Agora, quando vocês jogam com ímpeto, com vontade, né, e com coragem, aí o torcedor vem junto. A torcida brasileira é muito moadinha também, né? É diferente de outras torcidas. Você vai na Argentina, os caras são... parece que a torcida do dia a dia do futebol é a torcida que vê lá a seleção. Aqui não, aqui é um público bem diferente, eu posso dizer, porque eu tô frequentando o estádio há 40 anos, velho. Há mais de 20 profissionalmente. E existe, de uns anos pra cá, uma grande diferença da torcida do clube para a torcida da seleção brasileira. Antigamente, nos anos 80 e 90, que eu também frequentava estádio, a torcida brasileira que ia torcer para a seleção, até que era basicamente aquela do dia a dia, o ingresso era muito mais barato, não tinha toda
todo esse aparato, né? Todo esse frufruzinho de hoje. Então o cara aqui ia quarta domingo, ver o Coringão, ver o Tricolor, ver o Parmeira, ver o Santos e tal. Ele também pagava lá o ingressinho dele de geral para ver o jogo da Seleção Brasileira no Morumba, ou uma arquibancada, enfim. E era um torcedor mais fiel ao jogo de futebol. Hoje em dia é um público bem selecionado, bem diferente, que tá lá para ver espetáculo, meu. O cara quer ver o jogador, quer ver drible, quer ver gol, enfim. Então, nossa, ô Silvestre, aliás, posso fazer um comentário? Claro que pode. Cara, a torcida do Brasil tava chata no estádio, hein? Sei lá, uma galera que meio... Mas é isso. É... Todo mundo tem direito de ir no campo, mas com esses preços, é um evento tão diferente que você está selecionando. Isso já está acontecendo também no nosso futebol, aqui no dia a dia, né? Porque o cara tem que ser sócio-torcedor e isso demanda dinheiro, né? Sabe o que eu senti? Que era tipo, os caixas estavam no carnaval, os caras de peruquinha, não sei o que, maquiagenzinha, roupinha, e ficava lá cantando, parecia carnaval, sabe? Não é o torcedor raiz, cara. Eu acho que ele quer mais aparecer do que ver o jogo, sabe? Pode ser. E eu tava puto, mano. Eu tava assim, mano, cala a boca, esses caras não param de encher o saco, mano. Caraca, velho. Tá soltinho hoje essa Samuca. Quer ver, ó? A gente tem o Garrafa aí pra participar, tô com saudade dele, meu. Cadê o parceiro? Calma aí, deixa eu antes de passar aqui na arquibancada. Wilson, já respondi pra você, tá, velho? Pelo menos em parte. O Sidney Carvalho, se o treinador da seleção brasileira levasse mais atletas que atuam no Brasil, levaria vantagem pelo aspecto físico. Jogadores estão no meio da temporada, na plenitude máxima da forma. Mas aí, cara, não dá pra trazer mais gente aqui que atua no futebol brasileiro, porque eu também, sabe, os melhores jogadores do Brasil estão fora, cara. Vai fazer o quê? Eu só acho que a gente tem que ter o olhar também para alguns jogadores daqui. Já citamos 2 exemplos recentes. Um que está dando certo, que é o Cebolinha, o outro o Dudu, que não teve a oportunidade. Mas assim, convocar, tem que chamar os caras da seleção do futebol brasileiro, porque eles estão mais perto do povo. Não foi o que você disse, também tem que ser justo com você, né, Sidney? Não é o que você está dizendo aqui. Eu que estou complementando essa história. Tem que convocar os melhores, cara. E onde estão os melhores? Estão fora. Mas não é porque o cara joga aqui que ele não pode ser convocado. Parece que existe um certo preconceito na CBF, né? Que contamina todo mundo, inclusive treinador. Quero ouvir o Garrafa, falando de Copa América, falando de seleção brasileira. Será que o Garrafa tá feliz com o Brasil? Silvestre, eu acho que a gente deu muito pau na seleção brasileira e pau merecido, né? Na primeira fase da Copa América, nas 2 primeiras partidas. Agora cabe sim um elogio, cabe sim uma reflexão. A última partida contra a seleção peruana. O Brasil foi eficiente, foi um time focado, não é? Cumpriu o seu papel. Por exemplo, aquele gol do Firmino. Se é uma seleção que não está nem aí com o jogo, o Firmino estava atento na reposição de bola do goleiro peruano. E a bola não bateu nele, não. Ele esticou o pé para interceptar a passagem da bola. Então a seleção se comportou muito bem, não é? E fez por merecer um bom resultado. Lamento que o Gabriel Jesus não fez o gol de pênalti, porque além de aumentar a nossa vantagem, também daria aquela maior tranquilidade ao jogador que continua no jejum na seleção brasileira. É aguardar o próximo adversário. Isso não significa que a seleção brasileira, pronto, é a grande favorita, já é a melhor seleção da competição. Não. Pelo que nós jogamos nas 2 primeiras partidas, temos que estar com os pés no chão, entender que evoluímos, e estou muito preocupado com o gramado da Arena Grêmio, né? O Tite, inclusive, hoje esteve por lá para observar o treinamento de quarta-feira de reconhecimento, acho que nem deve acontecer. O gramado não está legal. Então, acho que a seleção vai cumprindo o seu papel, trabalha com maior tranquilidade. A vitória frente à seleção peruana dá, sim, uma tranquilidade que o Tite tanto esperava, viu, Silver? Obrigado. O Garrafa está na última chamada lá na reunião de condomínio dele, na Pompeia. Hoje não vai ter Souza, eu tô muito mal, vou ter que ir pra casa tomar. Hoje eu vou tomar remédio, não vou tomar cerveja, cara. Vou tomar várias pílulas on the rocks. O Samuca, aqui, ó, o Flávio, dizendo, na arquibancada virtual, eu acho que revelaria mais jogadores. É isso que você tá querendo dizer, Flávio? Silvestre, se a regra fosse só jogadores do país... mas não dá pra limitar assim, cara, não dá pra limitar assim. E ao contrário do Garrafa, ó o Gerson aqui, o Gerson. Daniel Alves é lixo, eliminação rápido na merda da Copa América, Tite volta pro Corinthians. Você não quer nem mais o Carille, calma, filho. Aliás, ô Salazar, o Carille corre risco de sair do Corinthians, eu ouvi esse zum aí outro dia.
É boato? Não, Se chegar a grana, vai. é isso mesmo, né? Não chegou. Vem cá, só um minuto, vai. Vou te atrapalhar muito? Vamos lá, rapidinho. Vai, chega aí. Meu chefe tá aqui, ó. Fala com ele. Tá liberado, Fini? Fala aí, aí? cara, tá bom? Encosta em mim, velho. Tá morrendo aí. Não, mas isso aqui não é contagioso, não. Isso aqui é... Eu tô Ó, brincando. já me deu até É tosse alérgica, cara. Quem que tá atrás do Carille, velho? Não, Parece que ninguém, não- ninguém. É que apareceu o time árabe, lá na imprensa árabe, falou-se sobre o Carille, sobre uma proposta, era um presidente assumindo o cargo, o cara nem tinha assumido, e esse presidente gosta muito do Carille, mas no clube ninguém queria o Carille, nada disso, já tinham outros técnicos sendo contactados, e aí, só como todo mundo sabe que esse presidente gostava do Carille, surgiu esse bababá, ó, o cara vai ser eleito, então talvez faça a proposta pelo Carille, né? O Carille ficou até meio assim, falou que ia perguntar para os seus empresários o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era isso, de que nada além de uma admiração do futuro presidente, eu até esqueci o nome do clube, que eu não estava acompanhando, eu estava na seleção, acho que é a Wali, tem uma admiração pelo trabalho do Carille e tal, mas o Carille não estava nem na lista do clube, então não teve proposta, não é que o Carille recusou, não teve proposta, teve nada, teve só esse falatório aí, mas não passou disso. O que ficou claro é que o Carille, você viu, né, meu? Falou alguma coisa, eu vou falar com um empresário. Se chegar alguma bem coisa, cotado, ele não pensa né? duas vezes, não. O Carille já Ele cai não- nos... Calma, não vai fugir, não. Deixa Não, o tô aqui, celularzinho tô aqui. aqui. Eu já senti seu movimento. Fica mais um minutinho comigo, Fico, vai, meu. Eu tô fico. carente, cara. Tá carente? Meu parceiro tá Não, longe. eu meu tenho parceiro- mulher, já casei já. Não, mas não é carente sexual, não, cara. É só... Mano, que isso? Você citou sua mulher aqui, já Não, casei. mas, Não, ué, não é carência- carência sexual. Carência, mas quem falou? Eu falei Não, de mas- sexo. Não? Pode ser Então de acho que- chopp. Porra, você tá vendo? Acho que tá na minha mente, tá tá na minha tá. mente, né, Salazar? Que isso, cara, aqui, velho. Ô, cara, a gente fez um parênteses aqui sobre Corinthians no meio de seleção brasileira, mas eu queria soltar só rapidinho o Cebolinha aí, tá? Pro Salazar ver comigo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse moleque, cara. Sim. Que chegou com personalidade e mudou um pouquinho o quadro do ataque da seleção brasileira. E depois um rápido comentário, que a gente vai falar um pouquinho também de seleção feminina. O programa já tá chegando no fim, Salazar. Eu te libero Vambora, 9h30, vambora, tudo bem? vambora. Então vai lá, Cebolinha. Você era o tempero que tava faltando nesse ataque, hein? Não, cara, acho que eu Ah, não seja tão modesto, pô. Você jogou bem? Você jogou bem? eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mas eu procuro sempre ajudar. Acho que eu tava com confiança lá em cima, né? E pude fazer um gol e mais um hoje, mas independente do gol, acho que ficou claro aí a nossa entrega, que a gente possa tirar esse espírito vencedor aí pro restante da competição. Entrou bem o cara, hein, meu? Heitor, eu acho que você falou agora, antes de chamar o Cebolinha, a questão pra mim é personalidade. É um cara que não sentiu o peso da camisa, não sentiu o tamanho da responsabilidade, ninguém lembra, mas ele tá no lugar do Neymar. Né? Ele tá jogando na posição que seria do Neymar. E é um cara que não sentiu nem um pouco. Desde o momento que entrou, ele faz o jogo da seleção brasileira como se lá jogasse há muito tempo e faz o jogo que ele faz no clube. Ele vai para dentro, ele erra, ele acerta, ele tenta, ele vence as jogadas individuais, ele não está preocupado quem que tá do outro lado, ele não está preocupado qual a camisa que ele está vestindo, no lugar de quem que ele está jogando, ele faz o jogo dele. Ele entra e faz o jogo dele. Eu acho que esse é o principal. E o jogo dele é muito daquilo que a seleção brasileira precisa e muito daquilo que o torcedor estava querendo. É o cara que vai pra cima, é o cara que tem o drible, que consegue o drible, que não tem medo e que executa, que é feliz no drible. Não adianta só ficar também cisca. Igual mais ou menos estava o David Neres nessa, né? O David Neres estava nessa, olha, ele corta pra cá, ele corta pra lá, mas não fez nenhuma jogada de fato efetiva e tal. Então é um cara que... E não merece elogio só porque fez o gol. Até porque eu acho que o goleiro falhou no gol. Eu também acho que foi lento, né? Foi, não, mal A posicionado. jogada foi boa, tava mal posicionado. Mal posicionado, demorou pra mas chegar. ele acertou. Talvez não que ele tenha sido lento, é que ele tá muito pra mal lá, né? posicionado. Agora, o Cebolinha, mas fez o gol. É que na seleção brasileira, ganhou de 5, então jogou bem. Não, jogou bem. Teve falha do Peru? Teve. Teve 2 gols. Teve falha do goleiro pro Cebolinha fazer o gol? Teve. Só que o Brasil jogou bem, apesar das falhas do adversário. E o Cebolinha jogou bem, apesar da falha do goleiro no gol dele, Cebolinha. Exato, jogou bem o resto do jogo. Isso. Ele foi pra cima, ele conseguiu cavar cartão pra cima dos caras. Tem uma jogada que ele dribla 3, sai na cara do gol, tenta driblar de novo, acaba perdendo ali, mas ele não foi só o gol. E outra, a gente estava em Itaquera e comentávamos até durante o jogo, como o Brasil procurou ele.
O Gabriel Jesus, no primeiro tempo, principalmente, mal participou do jogo. Eu falei, meu, o Gabriel Jesus não pega na bola. Mas não porque o Gabriel tá mal, porque a seleção procurava o lado esquerdo. Eu lembro de uma arrancada pegava a bola com o Jesus, que ele tenta dar uma pedalada. Foi uma boa jogada, vai no fundo e cruza. Talvez a única. Se o Brasil tivesse isso dos dois lados o tempo inteiro, aí fica gostoso, né, cara? Fica fenomenal. Porra, porque você tem Firmino vindo por dentro com Coutinho. Exato. Pelo corredor central. E com dois caras agressivos Aliás, nas o pontas, Coutinho não fez gol, mas pra mim jogou demais contra o Peru. Mas não é a dele também jogar na armação, vamos falar a verdade. Não sei. Você acha que ele não tem o cacoete do 10, cara? Não sei, eu sou muito fã do não temos dele. ninguém também, pra falar a verdade, né? Não, eu acho... Quem que é o 10 da seleção brasileira? brasileira? Eu acho que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, pra mim, tem um talento fantástico, é muito bom jogador. Esse último jogo contra o Peru, até achei que ele acelerou o jogo nas horas certas. Vou te dar um exemplo. No primeiro tempo, o Everton recebe uma bola na ponta esquerda, nas costas do lateral, e sai livre. Aí ele tenta carregar e perde a bola. Tava o Gabriel e o Firmino entrando, assim. Se ele cruza de primeira, era... Sim, é verdade, qualquer um dos dois faria o gol. A bola é do Coutinho. O Coutinho recebe em 2 toques. Ele mata e enfia a bola pro Everton nas costas do lateral, assim. Então, eu acho que ele acelerou o jogo quando precisou, cadenciou quando precisou, muito tapa de primeira. Melhorou a vida dele com a entrada do Melhorou a vida dele com a entrada do Everton, principalmente. O Everton deu muita opção. Muita opção para ele. Agora, quem tem camisa 10 há muito tempo, mas vai ficar sem, é a seleção brasileira feminina, né? Vai ficar sem. E agora é que são elas, né? Marta, perdemos a Copa do Mundo. Agora é que o bicho pega, porque será que vai ter o mesmo investimento? Quando você tem a Marta lá, é uma coisa. Sem a Marta, será que vamos ter o mesmo investimento? E o investimento não é no futebol. O investimento, muitas vezes, é na jogadora. É um oportunismo. É o oportunismo. Agora a gente vai falar, a seleção brasileira perdeu para a França, teve chance até de ganhar o jogo. Teve. Faltou perna. Morreu no segundo tempo. Desculpa, morreu na prorrogação e mostrou que não tem um elenco nivelado, né? Não. Depois das 3 substituições, caiu demais o rendimento da seleção. Caiu demais a seleção. E assim, além de não ter tido perna, porque não tem estrutura, porque não tem investimento a médio e longo prazo, olha o que falta. Equilíbrio emocional, cara. É nítido que o Brasil, as jogadoras brasileiras, elas sentem o complexo de vira-latas. E a culpa não é delas, na minha opinião. O que você pensa, Salazar? Não, eu penso elas venderam caro, estão de parabéns, porque inclusive quase eliminaram a dona da casa. Eu não esperava aquele jogo, eu esperava que o Brasil fosse eliminado e não esperava que a França tivesse tanto trabalho. O Brasil, para mim, foi melhor que a França no primeiro tempo, teve a chance de sair ganhando no primeiro tempo, tomou o gol, foi buscar, fez gol de empate, teve a chance de virar, inclusive chegou a fazer um gol que foi bem anulado, mas chegou a virar o jogo. Só que depois das 3 substituições, o nível do time caiu muito e claramente a preparação física não aguentou. Na prorrogação só deu França na prorrogação, era questão de tempo a bola entrar e numa jogada de bola parada acabou saindo o gol, um erro de posicionamento ali de bola parada, até eu acho que é um problema brasileiro universal isso. A bola parada não... Henry! O nome da menina, Henry, mano, tinha que ser, Repetindo 2006. Repetindo 2006. Não é isso, cara? Henry. E chega na velocidade, na diagonal, por trás da zaga. E aí, meu... A nossa zagueira deu mole, cara. Não tem o que falar. As meninas fizeram mais do que eu esperava. Deram um azar do caramba, pegar a França logo nas oitavas de final, poderiam pegar os Estados Unidos. Então eu achei assim que foi além do que eu esperava, mais do que eu imaginava. E agora a preocupação porque é o que você falou. Com a Marta, já não é uma coisa muito disseminada. Aliás, coloca aí a arte, Samuel. Por favor, Samuca, pra gente dar uma olhada, a Marta. Não vai ter Marta, não vai ter Formiga. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Você entendeu para quem é esse recado? É para jogadores que ficaram, para jogadoras mais novas, é para cartolagem. Para quem que é isso aí, na sua opinião, hein, Salazar? Quem é o autor? A própria Marta falando isso aí. A própria Marta? A gente não pode colocar... isso que eu peço para as meninas. O que ela escreve... como é que fala? A gente pegou a entrevista dela e traduzimos em uma forma escrita, entendeu? Não vai ter Cristiane para sempre. Não vai ter uma Marta, uma Formiga e uma Cristiane. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver.
Eu acho que ela se refere ao todo, Eu né? acho que ela falou primeiro com as meninas ali, a primeira parte, quando ela fala não vai ter Marta, não vai ter Formiga, o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Eu acho que ela tá mandando um recado para as próximas jogadoras, né, para as atuais e as que virão. E depois ela fala aí sim do investimento e da estrutura, né? Pensem nisso, tudo mais. Eu acho que aí ela tá falando, ela tá dizendo assim, ó, vocês têm que correr atrás e vocês têm que ajudar as meninas. Eu acho que é nesse sentido, a Marta. E sabe o que eu espero agora? E acho que. Calma, antes dessa tua opinião, só para amarrar com essa. Em 2008, quer dizer, há 11 anos, olha a sensibilidade que teve a produção do Mesa Redonda ontem com o Flávio Prado, porque em 2008 a Marta foi premiada no troféu Mesa Redonda aqui na Fundação Casper Libero. E olha o que a Marta falou lá atrás, hein, meu? Há mais de uma década. Solta aí, ô Samuca. Espero que não só o futebol masculino tenha oportunidades aqui no Brasil, mas que o feminino também tenha. Porque todo mundo fala, mas ninguém faz nada, né? E a gente está sempre aí mostrando, aí está sempre chegando nas grandes finais, em todos os grandes campeonatos que a gente disputa, mesmo não tendo nada, pô, já está mais do que na hora. Então, tem toda a razão, Marta. Então. É espetacular. Falar isso chorando, você vê que é algo que incomoda, que vem de dentro mesmo, assim, né? Porque isso, eu concordo plenamente com ela. A seleção brasileira, o que elas fazem já há anos, sem investimento nenhum, é demais. Eu não diria nenhum, demais. Porque melhorou um pouco. Não é nenhum que eu digo perto do que poderia e deveria. A CBF dá uma certa estrutura, o Marco Aurélio Cunha tá lá, também tentando organizar. Mas a CBF dá uma estrutura a partir do momento que você tem uma... Teve invasão de campo lá no Maracanã, olha lá, acho que é um chileno, né? Sei lá. Colocou uma fantasia de galinha, de galo, sei lá o quê. Chile 0, Uruguai 0 no Maracanã, Copa América. Aliás, jogo de comadre, né? Bom, a gente estava falando então eu acho assim, existe algum investimento na seleção brasileira. Mas espera aí. Na seleção brasileira. Mas ninguém treina na seleção. E a obrigatoriedade dos clubes, CBF e Conmebol, de terem o time feminino para poder participar das competições. Mas é uma coisa forçada, não é natural. Não, mas tem que ser. Infelizmente tem que ser. Aqui no Brasil, se você não obrigar, não vai acontecer nunca voluntariamente isso. Nunca. Vamos investir no futebol feminino. Vamos aqui, todo mundo tem que ter um clube, vamos patrocinar, vamos fazer 3 campeonatos por ano. Voluntariamente, você acha que isso vai acontecer? Nunca. Tudo bem, estão forçando, mas os caras têm que fazer uns horários mais bacanas para os jogos, fazer jogo na preliminar. Né? Também Parabéns para a Globo que transmitiu a Copa do Mundo, deu uma baita audiência o jogo das meninas. Claro. Não colocaram o jogo do Messi, né? Colocaram o jogo das meninas. A culpa também é nossa, cara. Aqui, claro, eu fiquei 50... Quanto tempo eu fiquei falando de futebol masculino aqui, ô Samuca? 53 minutos, 52 minutos. Inteiro, né, então? E destinei 7 para falar de futebol feminino. Mas é normal, até porque a gente nem acompanha o futebol feminino como a gente acompanha o masculino. Eu acho que é natural, acho que isso pode mudar, tem que mudar, mas tem que começar. E para começar, sinceramente, tem que ser assim mesmo, na marra. Vocês são obrigados a ter um time feminino. Todo mundo obrigado? Tá bom, todo mundo fez. Agora nós temos um Campeonato Brasileiro, vamos fazer uma Copa do Brasil, vamos fazer a Libertadores, vamos participar, vamos transmitir. A Sport TV transmitiu as últimas Libertadores femininas. Eu sei porque eu assisti com a minha filha em casa, que adora. Então, assim, tem que ser na marra. Eu não sou contra essa obrigatoriedade, porque se você não obrigar, aqui no Brasil a coisa não vai acontecer. E para desenvolver tem que ter campeonato. Para ter campeonato tem que ter time, para ter jogadora precisa de tudo isso. E não adianta ter um time com grande investimento, que nem o Santos uma época aí, ganhava de 10-0. Não tem graça. Aí no ano seguinte não tem mais. Aí não tem mais, exatamente. Aí o São Paulo um ano contrata a Cristiane, no outro ano abandona tudo. Não adianta, tem que ser uma coisa regular, sequência. E gente, vamos botar preliminar. Vai estragar o gramado. Que estragar gramado, cara? Sempre tem preliminar a vida inteira no Agora futebol que a brasileiro. Tecnologia tá mais avançada, não dá. Não dá. Vai ficar um tufinho pra fora. Ele que se dane os homens que vem jogar depois. Exato. Mas tem que ter. Você falou que não é a favor, eu sou a favor de obrigar, sim. Porque assim nós vamos ter todo ano o Campeonato Brasileiro. Assim, todo ano nós teremos. Elas vão jogar um ano sabendo que vai ter no ano seguinte. Até para elas mesmo. Até para o clube. Eu vou te contratar. Assina um contrato aqui de 3 anos comigo, Marta, Cristiane, ou sei lá quem. Assina um contrato de 5 anos, porque eu sei que vai ter 5 anos de Campeonato Brasileiro. Porque agora é obrigado a ter. Gente, posso dar uma opinião? Por favor, Samuca. Não. Se vocês verem no site que mostra lá os horários do Pacaembu, dos jogos, tem futebol feminino
e a entrada é gratuita. Então você vê, não tem nenhum estímulo Lá no financeiro. Museu, perdão, no Museu do Futebol. No Pacaembu, né? Não no museu. Pra ver a Copa do Mundo, você tá dizendo ou não? Não, digo, vai ter um jogo de futebol feminino no Pacaembu. Tá. O ingresso é gratuito. Então, assim, como é que vai ter uma renda pras meninas também, sabe? Se nem cobra ingresso. É que primeiro você tem que estimular, né? Tem que estimular. Primeiro você tem que começar a fazer a galera aí no... O futebol feminino era contra a lei. Contra a lei até a metade do século passado no Brasil e em outros países fortíssimos no futebol feminino hoje, hein? Do mundo. Não é só no Brasil. Era proibido. Era contra a lei. Então, não é a opressão é de outro dia, né? Mas o futebol brasileiro feminino começou a tentar se desenvolver já nos anos 80, 90. Eu lembro do time do Radar, era um time. O Luciano do Vale inventou um time feminino. Era um time exibição, mas foi um começo, né? Então, cara... Eu acho que avançou muito pouco nesse período. Por exemplo, vamos falar da Marta de 2008, que veio aqui no Mesa Redonda. Faz mais de uma década. Eu acho que evoluiu, cresceu. Mas elas muito jogam tudo pouco, lá, né? As principais jogadoras mas fora. muito pouco proporcional ao tempo. Se a gente falar, nós estamos falando de mais de uma década, eu acho que evoluiu muito pouco. Com a obrigatoriedade dos campeonatos, dos clubes manterem os times femininos, agora teremos campeonatos todos os anos, teremos jogadoras todos os anos, talvez crie-se aí também uma necessidade de revelação de jogadoras. Então os clubes mesmo talvez comecem a fazer as peneiras, porque se nós vamos precisar todo ano de jogadora, nós precisamos começar a revelar. Vamos começar a fazer peneira e ir atrás de jogadora. Então eu acho que vai ser uma coisa vai levar a outra. A Globo transmitiu a Copa Feminina, a Copa do Mundo, pela primeira vez. Então é aquilo, muita gente parou para assistir. A coisa passa a virar interessante. E repito, tinha jogo da Argentina, Exato. Messi no mesmo horário. Passa a virar interessante, passa a querer. Eu tava de folga domingo, assisti o jogo até por causa disso. Eu tava de folga domingo e a minha filha falou, vamos assistir? Eu, sinceramente, não ia parar para ver. Minha filha falou, assistir. Eu falei, paramos pra assistir. Na hora que saiu o gol do Brasil, essa coisa agora do delay, né? Um saco, porque meus vizinhos, a TV dos caras é mais rápida do que a nossa. Mas é legal, porque saiu o gol do Brasil, a gente tava assistindo, a minha TV tava atrasada, e um monte de gente no prédio, gol! Aí você fala, tem um monte de gente assistindo, parecia a Copa do Mundo mesmo, do masculino, sabe? Tava todo mundo assistindo, gritaram gol e tal, você fala assim, eu nunca vi isso. Futebol feminino, gritarem gol no prédio, na janela, para mim é novidade. Então, assim, eu acho que a coisa está crescendo. Acho que talvez agora, num período curto, a gente enxergue uma evolução maior do que a gente viu nesses últimos 20 anos. Tomara, cara. Entendeu? Acho que é o caminho. Só que agora, pro Brasil, é um desafio isso tudo sem a Marta. E aí que eu queria entrar. Eu acho que agora, tomara que a Marta tenha a iniciativa de se mexer nos bastidores. Tomara. Ela faz o que ela quiser da vida dela. A gente não tem que obrigar. Ela faz o que ela quiser. Mas, devido ao tamanho dela, cara, eu acho que é quase assim inevitável que ela tenha que pensar no futuro das companheiras dela e tomara que ela queira entrar aí para cartolagem, virar dirigente, tentar fazer algo, buscando patrocínio, sendo representante, embaixadora. Sim, usar o não moral sei. que ela tem, a marca use dela, a influência, né? Marta, use a sua influência. Mas, por favor, não escorregue na paçoca, na casca de banana, como não acredito. Como alguns jogadores, viu? Eu acompanhei a Marta no Santos, não acredito. Quantos ídolos que foram para cartolagem, esportistas, não só do Brasil, sim, em vários esportes, sim, e deram vexame, não só de incompetência, mas também de sacanagem. Sim, Aurélio Miguel entraram nos esquemas todos. Então, o futebol feminino depende de você ainda, Marta, fora de campo. Sim, tomara, é difícil. Vai que ela quer se aposentar e não quer mais fazer isso da vida, vão jogar sabe? mais uma Olimpíada, parece, né? Ela, a Cristiane, a Formiga, talvez acho que ainda aguente. consegue. A Formiga não sei, a Formiga tem 41 anos. Nossa, mas essa aí é forte. Ela é demais, ela é sensacional. Cara, estouramos aqui o tempo, velho. O Garrafa fica pra outra segunda, Garrafa, teu comentário gravado sobre as meninas fica pra um outro carnaval, cara. O Garrafa não manja nada de mulher mesmo. Só da Cláudia. Obrigado, viu, Salazar? Tamo junto. O que você tá fazendo lá, cara? Que Seleção você tá tão brasileira. ocupado? A gente tá produzindo umas matérias que tem que parar, pesquisar número, fazer grana. Entendi. Pro site gazetesportiva.com. Estamos preparando o conteúdo da Seleção Brasileira, então é uma coisa chata ali que... Chato que eu digo assim, tem que ficar pesquisando. Não tô nem escrevendo Tem que trabalhar de verdade, fazer pesquisa, né? Pois é, meu amigo. Tamo aí. Ó, então, só pra gente encerrar aqui dizendo acho que vai dar o mais difícil de tudo, que é Brasil e Paraguai, hein? Porque o jogo tá empatado lá, né? Tá empatado no Mineirão, pessoal? É isso aí, ligeiro? 1-1, então, né? Então, o Equador tá empatando com o Japão. Nesse momento tá dando Paraguai Brasil. eliminou o Brasil, tá né? dando Brasil e Paraguai. 2006, eu acho.
Não foi. Não lembro, cara. O Paraguai eliminou o Brasil, não foi? Viu? Em 2011 e 2015, o Paraguai eliminou o Brasil na Copa América. Eu lembro que 15 foi nesse momento, o Paraguai é o adversário do Brasil nas quartas de final. Restam aí pouco mais de 10, 15 minutos do jogo. Paraguai que tem Balbuena, Gustavo Gomes, tem o Derlis, tem o... quem mais? E gol. Opa, tem gol. Gol do Uruguai. É aqui, ó, Dele, ó. Gol do Uruguai. Bom, o Uruguai tá ganhando, então gol do Cavani. Continua dando Paraguai, Ligeiro? Não muda. Aqui, o que muda com esse gol, o Uruguai fica em primeiro, certo? Então, ó, fazer a conta rápida aqui. O Uruguai ficando em primeiro, o Uruguai tá encarando o Peru agora com esse resultado. Jogaria na Fonte Nova. Bom jogo, hein? Uruguai e Peru, bom jogo. O Chile tá pegando a Colômbia. Se ferra o Chile, ó. Se continuar esse resultado, tá 1-0 pro Uruguai, faltando uns 10 minutos. Eu fiz o jogo da Colômbia. Venezuela e Argentina já definidos. Brasil, nesse momento, pegando o Paraguai. Se alguém ganhar no jogo do Mineirão, que tá 1-1, Equador e Japão, quem ganhar, aí enfrenta o Brasil e o Paraguai sai. É isso? É isso. Deixa eu ver, eu tô vendo o gol primeiro. Caraca, a cabeçada é de antes da marca do pênalti, cara. Mas pegou o contrapé do goleiro. Não, e contrapé, o goleiro tava saindo. Que golaço do Cavani, velho. O Cavani é demais. Eu também Cavani gosto joga muito demais. Gosto de todo estilo dele. Futebol, estilo, cabelo, a raça. Cabelo, a unha. Tudo. Não, aí não exagera. Ele não é tão bonito que nem o Lugano. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês aí. Garrafa, um beijo pra você na sua reunião. Obrigado, Salazar. Valeu, tamo junto. Valeu pela tabelinha aqui. Samuca, obrigado, tá, cara? Dá um tchau pra turma aí, Samuca, no microfone. Valeu, gente, tamo junto. Obrigado pela oportunidade de ser meio comentarista hoje. Boa, garoto. Obrigado por ajudar aqui, Samuca, como sempre. Quero mandar, não vou conseguir comentar tudo aqui, gente, mas eu vou citar vocês. Carlos Machado, muito obrigado. Valdeci Ferreira, Francisco Cleison, Flávio Van Mierlo, William Wilson. Falou, o Cássio tá machucado, né? E todos vocês que participaram. Como é que é? O Cássio machucou o quadril no treinamento, né? Treinou. Tudo bem, mas não deve ser nada. O Cássio vive com esse problema, né, cara? E um site na Itália diz que a Roma tá atrás do Cássio. Ah, é verdade. Essa notícia já saiu hoje mesmo. E o Corinthians contratou um jogador de 27 anos. É um jornalista italiano que tá falando isso, né? Isso. Ele publicou no site dele lá. E o Corinthians contratou um jogador de 27 anos pro time sub-23, filho de conselheiro. Entra lá no site da Gazeta Esportiva. Ah, é? Ah, vou entrar agora. 27 então, anos. Onde você cavou sub-23. O cara é filho de conselheiro. Não, saiu no bid. Bom, atualizando mais alguma coisa. Nenê, Bruno Alves e... Ligeiro, Nenê, Bruno Alves e quem? Tem mais um, é que o São Paulo parece que já... Jusilei. E o Jusilei. O São Paulo já meio que botou... Bruno Pérez, né? O lateral direito. O São Paulo já botou na prateleira. O Santos espera, pelo menos o São Paulo espera não vender o Soteldo, porque o futebol americano tá em cima do Soteldo. Fraquíssimo Santos que perdeu o Jean Lucas, que é um belo jogador, né? Um bom jogador. O Soteldo é ridículo. O Soteldo é bom jogador, mas é muito fominha, cara. Não acho bom jogador, acho ridículo. Tudo bem. Ridículo? Você acha ridículo? Fraquíssimo. Fraquíssimo. Meu avô diria ridículo. Não, pra hoje em dia eu acho que ele até que causa alguma coisa ali na ponta. Bom, e o Palmeiras volta mais forte do que antes, né? Porque o William tá recuperado, o Luan tá recuperado. Então, passando rapidamente aqui pelos grandes de São Paulo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que participaram. A gente volta segunda que vem e logo, quando terminar a Copa da América, o Show de Bola volta a fazer a cobertura do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, com transmissões ao vivo para todos vocês. Em breve ele volta no YouTube também. A punição tá acabando. Tchau, Salazar. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço aí. Boa noite, cara. Vou cuidar aqui do pulmão. Parei de fumar, hein? Será que eu aguento? Até quando?